Duda Trevisani conversa agora com o convidado. Boa tarde. Arnaldo, boa tarde. Uma alegria muito grande, Duda, poder estar aqui com você mais uma vez. Um abraço a vocês de toda a nossa região que acompanham a nossa TV Prevê. Bom, eu confesso que uma das pessoas que eu mais queria conversar quando começou esses movimentos sociais é Arnaldo Jardim. Eu sou um admirador do Arnaldo, um respeito muito grande pela sua carreira, pela sua caminhada, e uma pessoa extremamente lúcida e de uma cultura, mas muito acima da média, dos políticos brasileiros. E a pergunta que já há um mês eu estou querendo falar para você, Arnaldo, que leitura que você faz desses movimentos que estão acontecendo no Brasil? Primeiro, obrigado por essa delicadeza que sempre você me distingue, Duda. Eu também estava muito querendo vir aqui, porque eu sei que você não é um entrevistador, você é uma pessoa que formula, tem ideias próprias, fruto da sua experiência, da sua militância, né, Duda? Eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. Quero confessar a vocês. Afinal de contas, eu acho que nós estávamos numa certa pasmaceira da política nacional, né? Há 2 meses atrás, o que se pensava? A Dilma está praticamente reeleita, a Dilma tem ali um controle sobre o Congresso Nacional, fazendo com que o Congresso basicamente resmunga de um lado, resmunga de outro, mas aprova as coisas determinadas pelo governo, e nós temos uma situação econômica que está longe de ser brilhante, porque nós tivemos 0% de crescimento há 2 anos atrás, 0,9% o ano passado. Este ano nada indica que vai ser espetacular, mas vai ficar em torno de 3%, então vem uma sensação de que as coisas estão decididas. Hoje, qual é a situação? De que tudo isso está de perna para o ar. A Dilma, hoje, há dúvidas muito grandes sobre a sua reeleição e a certeza de que o jogo começou. Segunda certeza, de que aquele espectro, Duda, que tinha anteriormente, você veja que na eleição anterior, nós poderíamos ter tivemos Alckmin e Lula, e depois agora na última, Serra e Dilma. Dentro de um certo espectro, todos ali se reivindicam como de centro, centro-esquerda. Então, o horizonte brasileiro de debate ideológico aumentou. Nós vamos, depois dessas manifestações, vão ter grupos mais à esquerda, e contestando e questionando muito o PT, e nós vamos ter grupos mais conservadores que vão emergir. Você acha que entra gente nova na parada também? Muita gente nova. Acho que, inclusive, o comportamento eleitoral não está claro. Nós podemos ter um afluxo grande de votos brancos e nulo, tá certo? Como um símbolo daquilo que está acontecendo. Então, primeira consequência, o debate nacional se abriu, o jogo está em disputa, nós vamos ter aí uma eleição muito acirrada. O Brasil não será mais o mesmo depois desses movimentos? Segunda questão, e com isso eu respondo essa tua pergunta. Eu não tenho certeza do que eu devo fazer, porque eu sou também um ente público. Eu estou questionado. As pessoas olham para deputado hoje e têm desconfiança. Em princípio, deputado busca interesses pessoais, busca ter vantagens individuais, essa é a imagem pública. Claro. E nós vemos pessoas que, ao invés de, nesse momento, se antenar para o que está acontecendo, parece que pioraram. Quer dizer, veio depois de tudo essa polêmica dos usos dos jatos da FAB por questões pessoais. Uma barbaridade. Quer dizer, a contribuição que deram esses que fizeram isso para que a imagem pública já estava comprometida fosse ainda ficar numa situação mais difícil, foi extraordinário. O que eu tenho que modificar? Estou pensando, estou conversando com as pessoas, mas eu tenho certeza de algumas coisas que não se pode fazer. Primeiro, você tem que ter uma mudança de pauta, uma mudança de leitura da sua linguagem, você tem que ter uma inversão grande de prioridades. Tudo isso, acho que tem que fazer. Além da questão de que a ética fica de uma forma definitiva. E eu não quero ser daquelas pessoas que ficam torcendo, eu acho que tem alguns que pensam assim, ficam torcendo para dizer o seguinte, olha, isso aí é uma chuva, daqui a pouco passa, daqui a pouco as pessoas esquecem e tudo mais e tal. Pergunta do professor Duda. O Brasil mudou? Eu digo o seguinte, não vai voltar para trás. Essas questões vieram para ficar. Novas manifestações vão emergir. Quero me distinguir, Duda, aí,
daquilo que é o vandalismo. As cenas, por exemplo, do Rio de Janeiro são inaceitáveis para a democracia, tá certo? Você criticar, apupar, vaiar, protestar, tudo mais e tal. Agora, aquela questão de você dilapidar, destruir, tudo mais, coquetel molotov, não. Então, eu não estou falando dessas manifestações. Essas têm que ser separadas e rigorosamente tratadas. Agora, o restante, questionar a situação de saúde e educação, nós temos de novo, o ano passado, 38,4% do PIB recolhido sob a forma de impostos e que qualidade de serviço que nós temos. Então, essas manifestações vieram realmente para ficar e mudam o quadro político do país. Eu também penso assim, acho que um político inteligente é aquele que senta, mesmo que não seja um dos responsáveis por essa onda que está aí, e analisa uma reciclagem. Isso que o Arnaldo colocou de uma maneira extremamente inteligente, né? Quer dizer, o povo vai olhar diferente para os políticos daqui para frente. E a passividade acabou, né, Arnaldo? Há hoje uma distância, e eu acho que é por aí que a gente tem que buscar. Há uma distância hoje da institucionalidade do Brasil real. O parlamento tem uma pauta que, no impulso, e foi bom, nós seguramos lá a PEC 37, votamos a desoneração do transporte público imediatamente, caracterizamos a corrupção como crime hediondo. Então, você viu que no impulso das urnas se andou ali, tá certo, de uma forma muito importante, isso foi, mas continua distante. E a tal greve geral que foi convocada há uma semana atrás. Todas as centrais se reúnem, fazem um barulho e demonstraram também uma fragilidade de convocação muito significativa. Então, hoje as instituições, políticas legislativas, sindicais, precisam refazer todo o seu caminho e ter um processo de reaproximação com a população. É verdade, a corrupção é o fator principal de todos esses movimentos. Mas ontem o Lula falou uma frase que eu gostei, né? É duro gostar de coisas nesse momento que vem de políticos, mas eu gostei. A hora que ele fala, repudia todos os políticos que estão aí, se for eu, a Dilma, seja quem for, mas não repudia a política. A política é fundamental. É isso mesmo. Eu acho que isso significa uma expectativa de que as pessoas participem mais, de que isso também não seja só um momento de desabafo, claro. Entra na política, mas seja um momento construtivo e buscando agora a alternativa. Quer dizer, foi dito não, tá certo? E agora se dizer o caminho. E aí eu vou pecar pela questão sempre de autenticidade, vou tentar. Porque resolução imediata para todas as questões não ocorrerão. Então tem que ser corajoso de dizer o seguinte. Então, por exemplo assim, nós temos um pleito há muito tempo lá. Vou mencionar um que é uma questão sensível, daqui a pouco vai ter telefonemas, eu tenho certeza sobre isso. Que é a questão das 30 horas para a enfermagem. Que é uma questão justa, é uma profissão muito tensa, é uma profissão que exige muito das pessoas. Há essa reivindicação. Só que nós vamos poder votar isso quando? Quando a gente tiver certeza de que o gasto a mais que isso implica, isso possa ser suprido. Tá certo? Que isso possa ser dentro de um processo adequado de planejamento. Porque senão você vai simplesmente criando expectativas de atender a tudo e você não consegue demonstrar que mais importante do que falar sim é você falar o como. Ou seja, você ter uma ideia de que caminho percorrer para isso. Arnaldo, o que você está achando da crise dos médicos? Realmente a distribuição de médico no país, em termos nacional, é um desastre, em termos estaduais também deixa a desejar. Mas você acha que essa solução da presidenta de trazer médicos de fora, principalmente solucionando o problema de brasileiros que se formaram em medicina em Cuba, é solução? Como é que você está vendo a crise dos médicos com a presidência da República? Bem, as medidas que foram propostas, eu acho que são medidas que não vão resolver a questão, tá certo? Primeiro, há uma distribuição, na média nós estamos abaixo da média mundial, relação médico com o número de habitantes, mas não é uma diferença tão acentuada que justifique a situação que nós vivemos. O que nós temos é um problema de localização de profissionais médicos nas regiões mais frágeis economicamente, de maior miserabilidade e, em alguns lugares, das periferias das grandes cidades.
Como é que você faz isso? Criando carreira de estímulo e fixando o médico lá, gente. Não tem jeito de fazer mágica com relação a isso. Acho que essa vinda de médicos de fora, eu me comporto de acordo com aquilo que sugerem as entidades, tá certo? Só poderão vir se tiver um processo de revalidação do seu diploma, como é a coisa que acontece em qualquer país do mundo. Quer dizer, se o nosso odontólogo quer ir trabalhar em Portugal, nós tivemos um caso muito polêmico com relação a isso, se submete lá a um processo de atualização, de adequação às regras, como se funcionar. Então, trazer o médico simplesmente, sem fazer provas, não, tem que fazer provas e tem que fazer exames. Por quê? Você nunca vai conseguir, e aí o governo fala, não, mas eles virão para atender as regiões que nós... E aí, você vai controlar? E a Constituição brasileira fala que o direito de ir e vir também, permite, né? Quer dizer, e se ele pode tratar o pobre, não pode tratar o classe média, não pode tratar o rico? Ah, não, é que para tratar o pobre não precisa ser tão qualificado assim. Aí seria uma odiosa discriminação. Então, ter critérios rigorosos de revalidação do diploma. E termos políticas de incentivos, o governo tem que bancar, tá certo? Para que o médico possa ir nas regiões mais deprimidas economicamente e na região de periferia. Acho que por esse caminho nós vamos. Outra coisa, a extensão de um período maior de formação com uma certa obrigatoriedade. Quer dizer, igual tem o serviço militar obrigatório, você vai ter o serviço médico obrigatório. Tudo que faz e tem esse componente de obrigação, eu acho que é o convite para burla, é o convite depois para insubordinação, é a pessoa que vai atender com profunda má vontade. Não é por aí que acredito que os problemas poderão ser resolvidos. Não, e tem uma coisa que as próprias classes médicas não estão falando. Nos últimos anos aí, abriram-se várias faculdades de medicinas particulares que ainda não formou turma nenhuma. Só Rio Preto abriu 2. Só Rio Preto. Contraditório. Vou até mencionar porque é público. O líder do governo na Câmara é um deputado, inclusive muito atuante, eu gosto muito dele, o deputado Arlindo Chinaglia, que é médico. É médico. Tá certo? Muito inteligente. Que o líder do governo apresentou um projeto há 2 anos atrás, tá certo? Um projeto de lei vedando novos cursos de medicina. Exatamente. E agora o governo cria novos cursos de medicina. Quer dizer, mas ficaram uns tempos sem criar e agora ultimamente estão criando. Então, mas os próprios médicos iam contra abrir faculdade de medicina. Então, as soluções não são essa formalidade. Você tem que fazer o quê? É o estímulo à presença do profissional, direcionar ali, tá certo? Através do quê? De um plano de carreiras, de remuneração, para que isso possa ocorrer. Bom, rapidamente, você é um engenheiro, principalmente especialista em energia. O que você acha dessa atitude da ANEEL de transferir para as prefeituras a iluminação pública? Olha, eu estou muito preocupado com isso e até quero cumprimentar pela iniciativa o vereador Renato Purini, que hoje organiza o seminário. É uma das causas, inclusive, de eu estar hoje aqui em Bauru, tá certo? Eu sei que eu estou falando para toda a região, e nós vamos ter agora, na Câmara Municipal, a partir das 14 horas, uma reunião muito importante. Virão todos os executivos municipais, nós vamos ter a presença também do Procurador da República aqui, sediado aqui em Bauru. Nós vamos ter a presença do Sindicato dos Engenheiros e da nossa Associação dos Engenheiros aqui que estão estudando esse assunto, e eu lá que integro a Comissão de Minas e Energia também. A Comissão de Minas e Energia já fez um debate sobre esse assunto. Qual é a nossa preocupação? Tá certo? Que essa resolução possa ser reanalisada, tá certo? Que se isso é um serviço caracterizadamente municipal, nós precisamos de ter uma série de garantias no que diz respeito à transferência, no que diz respeito aos cuidados jurídicos, e uma coisa que preocupa, que isso não seja mais um daquele conjunto de atribuições que estão sendo repassadas para o município sem o consequente apoio de recursos. Como é que os municípios vão fazer frente a esses gastos a mais? É isso tudo que nós vamos discutir nessa questão. Estamos falando, minha gente, de que a iluminação pública, que até hoje é de responsabilidade das distribuidoras, no nosso caso aqui, predominantemente a CPFL, são várias distribuidoras no estado de São Paulo, e elas passam agora a ser, a iluminação tem um prazo limite, isso se transfere para os municípios até começo de 2014, o ano que vem, e os municípios serão responsáveis por isso. Então, é como fazer isso,
como cuidar e ver se é possibilidade de reverter até essa decisão. Tem um monte de pergunta aqui. Vamos, quer dizer, o telespectador já tira o programa da minha mão e procura, dentro do possível, sintetizar ao máximo. A primeira pergunta é muito boa, mas daria um programa inteirinho. É o Beto do Parquinho. Ele pergunta assim: professor, gostaria de um comentário do deputado sobre projetos dos 11 anos do governo petista. Professor, veja que estou falando de projeto, não de gestão. Na minha ótica, o único projeto do PT foi o de poder. Beto do Parquinho. Roberto, infelizmente você tem razão. Eu digo infelizmente porque eu desejaria que nós tivéssemos aproveitado essa oportunidade. Nós tivemos duas questões que concorreram extraordinariamente bem para o Brasil até o ano passado. Primeiro, nós temos uma coisa, vou tentar ser sintético para poder responder as perguntas, mas nós temos uma coisa chamada bônus demográfico. Deixa eu resumir numa frase. É um momento que nós temos muito mais gente trabalhando do que gente aposentada ou gente mais jovem. Os países passam por isso. Nós estamos acabando com isso. Por quê? Porque o nosso país, graças a Deus, está envelhecendo. As pessoas estão vivendo mais tempo. Tá certo? Então, o nosso contingente de aposentados está aumentando, isso dá um custo para a sociedade, tá certo? Que nós podíamos ter aproveitado isso melhor. Segunda questão, aproveitar da conjuntura mundial, o mundo em recessão, dinheiro sobrando. Quem tivesse projetos tocaria muito aceleradamente a sua vida. E nós vimos, a China, não precisa nem dizer, a China agora diminuiu, planejadamente diminuiu seu crescimento. Então elas baixaram para 7,5% ao ano. A China há 12 anos cresce a mais de 8% ao ano, em torno de 9% taxa média, tá certo? A Índia, idem, e a Rússia também tem crescido. Nós fizemos isso. Ano passado fomos penúltimos da América Latina. E agora os Estados Unidos, a economia voltou a se aquecer, o dinheiro está voltando para os Estados Unidos e nós estamos perdendo. Não fizemos as reformas estruturais que garantiriam isso. Então, infelizmente, você tem razão. Do ponto de vista estrutural do país, o balanço é muito pobre desses 11 anos. Muito negativo mesmo, né, Arnaldo? Essa aqui dá para você responder rápido. O Francisco da Vila Paraíso, ele fala: deputado, quando vai ser votado o fim do fator previdenciário? Mas isso está uma briga danada, o governo obstaculizou o máximo possível. Nós já tínhamos um compromisso do Henrique Eduardo Alves de votar isso agora no primeiro semestre, e o novo acordo é votar em agosto o fim do fator previdenciário. O Luiz Tadeu, do Jardim Petrópolis, é a colocação dele, ele fala assim, que esses vândalos que estão completando 18 anos agora, começaram a frequentar a escola em 2002, no governo do PT. Por isso, isso é cria do PT. Queria que o senhor fizesse um comentário sobre esse assunto. Como é que ele se chama? Luiz Tadeu. Ô Luiz Tadeu, você sabe que eu sou crítico do PT, eu sou de um partido de oposição, mas eu sou sempre muito cauteloso. Eu não considero que seja um cria do PT. Aí, muito francamente, tá certo? Nem eu. Acho que, é lógico que nós vivemos um momento de insatisfações, nós não chegamos ao índice dramático que nós temos na Espanha, onde nós temos 50% da juventude desempregada, mas nós temos sinais que são de deterioração agora, infelizmente, pela situação econômica, que eu estava conversando aqui no intervalo até com o professor Duda, tá certo? Nós temos crescimento zero praticamente nos 2 últimos anos, vai começar a repercutir agora na questão do nosso emprego. Nós temos uma deficiência na nossa educação, mas a ação da maioria é uma ação de protesto. A ação de quebrar dos chamados vândalos, tá certo? É de uma minoria que eu acho que nós precisamos combater rigorosamente. Eu acho que eles são cria da indignação, exatamente de um país que deixou de crescer, que não investiu, né? E de uma corrupção desenfreada que está aí. Agora, quando você tem 18, 19 anos, quando a gente olha para trás, a gente vê um monte de besteira que a gente fez lá. E como são movimentos que brotaram naturalmente, está havendo excessos que precisam urgentemente serem brecados. Principalmente lá no Rio de Janeiro, né, Arnaldo? Que tão absurdo aquilo lá, né? É uma barbaridade, sim. No Rio de Janeiro. O Antônio Eduardo das Camélias, ele fala assim: por que o deputado não cria um projeto de lei para a redução de 50% de assessores na Câmara Federal?
aí sim sobraria dinheiro para fazer UTIs em Bauru. Olha, eu toparia isso, né? Diminuir os gastos do legislativo. Acho que nós devemos fazer medidas nesse sentido, devemos tomar medidas nesse sentido. Nós, o semestre passado, votamos uma coisa que era uma barbaridade, que era o 14º e 15º salário, que já existia há muito tempo. Assim que eu cheguei na Câmara, eu me manifestei contra, nós conseguimos tirar. E você tem razão, nós temos que diminuir aí os gastos do Legislativo. Mas eu queria te fazer também uma consideração, tá certo? Acho que tudo que corta de gasto é importante e pode ajudar, mas na estrutura econômica do país, tá certo? Esses cortes de gasto não são os cortes que vão fazer diferença, tá? Estou dizendo porque muitas vezes as pessoas pegam algumas coisas como isso e confundem milhões com bilhões. Nós estamos falando de um sistema econômico que pagou ano passado 145 bilhões de juros, tá certo? Nós estamos falando de erros de concorrência pública que comprometem bilhões de reais, tá certo? Nós estamos falando de obras da Copa, que tiveram, estádios que tiveram um acréscimo, o estádio de Brasília, por exemplo, que estava orçado em 800 milhões, que no final custou 1 bilhão e 800 milhões. Aí é número grande. Esses fazem diferença na economia. Os gastos, que repito, acho que devem ser enxugados, foi bom o 14º, 15º salário, tem outras coisas para cortar, inclusive de assessorias, mas não são números que têm esse impacto na macroeconomia do país. Você falou um número escandaloso aí, 145 bilhões de juros da dívida interna e externa. Da dívida interna, os bancos que lucraram praticamente, né? E agora, com essa questão que nós tivemos de novo uma retomada da taxa de juros, esse número será maior esse ano. Que absurdo, não? É isso. Esse é o Mas por isso que os bancos no mundo estão quebrados, no Brasil estão tudo rico, né? Então vamos fazer referências, tá aí, porque senão esse negócio de número é muito delicado. No Brasil, o ano passado, 145 bilhões, tendência a aumentar este ano, tá certo? Custo da dívida, custo dos juros, tá certo? Orçamento do Ministério da Saúde, 32 bilhões. Quer dizer, 1/5 do então pagamento daria de juros. 4 orçamento, quase 5 orçamento do Ministério da Saúde, que é a manutenção do SUS. Absurdo, absurdo. 145 bilhões é um número escandaloso, né? O Rafael do Parque Sabiá, ele fala: professor, parabéns pelo entrevistado. Gostaria de saber o que o deputado achou do diretor da FIFA falando que a Copa no Brasil foi um erro. Não, eu acho que a Copa no Brasil vai ser bem sucedida, porque nós temos uma capacidade extraordinária, o povo brasileiro, de dar a volta por cima nas coisas, né? Acho que os estádios ficarão pronto a tempo. Então, e eu fico preocupado um pouco, sabe por quê? Por causa da imagem internacional do país, né? Eu estou preocupado com a vinda do Papa, porque de repente você tem lá meia dúzia de gaiatos que podem fazer uma bobagem, espero que não, tá certo? E isso daria uma repercussão muito ruim, né? A gente precisa zelar por isso. Acho que a Copa vai acabar acontecendo, vai ser bem sucedida, e acho que a FIFA é muito pretensiosa, muito presunçosa, e o nosso erro foi termos nos subordinado a muitas dessas exigências da FIFA. Agora, qual é também a nossa lição de casa aqui, né? Descontrole nos gastos, isso sim. Estádios superestimados que custaram o dobro, nenhum tipo de planejamento do ponto de vista urbano. Por uma circunstância, o Duda conhece bem, nós até já falamos uma vez, numa outra vinda minha aqui, e digo a você, a minha esposa é diplomata de carreira, funcionária pública de carreira do Estado, e ela viveu muitas vezes em outros países. Então, recentemente esteve na Inglaterra, ficou lá durante 3 anos, o Duda sabe muito bem disso. Então, eu acabei indo várias vezes à Inglaterra nesses últimos anos, e eu vi a preparação das Olimpíadas. Então, eles escolheram o bairro mais deteriorado da cidade, criaram toda uma solução de entorno. Nós temos lá todo um processo de utilização dos equipamentos que já estava previsto anteriormente, e uma coisa de mobilidade. No Brasil, as obras do Pan-Americano foram feitas no Rio de Janeiro, muitas delas estão abandonadas, o Engenhão
todos nós vimos, recentemente o Engenhão foi interditado por problemas estruturais, então nós cometemos muito pecado e vamos pagar um preço por isso. Mas eu torço para dar certo, porque nós precisamos preservar essa nossa imagem. Como todos. Você já havia comentado isso da Inglaterra aqui, já numa outra época, até chamando a atenção. Agora, tem coisas do tipo assim que não dá para entender. A Copa da África do Sul foram realizadas em 8 estádios. Aqui fizeram 12, para atender o Amazonas, para atender do Arroio ao Chuí, que são posturas eleitoreiras, de poder mesmo, né, Arnaldo? Quando eu li isso, a Copa da África foram 8 estádios. E uma certeza aqui é de inviabilidade. Esses estádios não vão se sustentar depois. Não tem volume de atividades, eventos que vão significar principalmente isso. o de Brasília. Futebol em Brasília é... Né? Nada. Você já foi assistir algum jogo de futebol em Brasília? Eu fui na abertura da Copa das Confederações, fui no Brasil e Japão. Mas antes você não tinha ido? Não. Então, não fui no tem. Brasil e Japão, na abertura das Copas das Confederações. Um estádio lindíssimo, tá certo? Uma vaia fortíssima para presidente e para o governador do Espírito. O Davi da Vila Industrial, ele fala, deputado, um deputado não custa muito caro para o país? Custa sim, Davi. Nós falamos na pergunta anterior, acho que fizemos cortes, acho que precisamos fazer outros cortes. Mas deixa eu aprofundar a coisa, porque eu gosto tanto de vir aqui, porque as conversas são sérias. Então, acho que custa caro. E acho que o jeito de custar menos caro é se nós fizermos algumas reformas. Eu vou voltar a defender coisas que eu já falei aqui anteriormente. Primeiro, eu sou a favor do financiamento público de campanha. É lógico que quando aparecer esse número que vai gastar na eleição, o financiamento vai custar 600 milhões, vai aparecer um monte de gente que vai falar, olha, com 600 milhões eu construo tantas escolas e tal. Não, mas esses 600 milhões é um custo que pode ficar muito barato, porque evita o financiamento privado, evita a pressão do setor privado e dá mais transparência nas campanhas. Então, acho que pode ser um caminho. Segundo, sou a favor do voto distrital misto. Eu sonho com o dia em que o deputado, ao invés de ser eleito por fazer um grande número de campanha e favor, ele seja analisado pelos serviços prestados. Olha, você participou de tantas comissões. Cada ano nós temos lá. O Duda sabe aí, deixa eu também aí, um pouco vender o meu peixe. Beleza. Por exemplo, a revista Veja, vocês estão fazendo essas perguntas e que são diferenciados. Quem fica assistindo um programa político agora, aqui um debate como esse, manda pergunta, vocês são muito especiais, tá certo? Então, nós temos a revista Veja. Ela faz, ano a ano, um levantamento lá. Pega todos os 513 deputados, 84 senadores, faz uma enquete e eles têm os critérios. Honestidade, projetos apresentados, presença, grau de participação nisso, aquilo lá, tudo mais. Fazem uma enquete. Eu fiquei o ano passado, eu fiquei em 17º lugar na enquete feita pela revista Veja. Tá certo? Do país como um todo, sou o primeiro do estado de São Paulo. Mas tem muita gente boa e esse critério não é único, tem outros critérios, de repente por um outro eu poderia não estar tão bem classificado assim, mas isso é medida, ano a ano. Não é chegar em 2014 aquele que faz mais barulho ou aquele que faz mais graças aqui a colar, tá certo? Então, se isso acontecer, vai ficar muito mais barato. Se isso acontecer, ao invés de ter batalhões de assessores, você tem assessores que se concentram em divulgar os projetos que você faz e fazer outras coisas. Então, tem razão, mas você tem que cortar na fonte, na origem da onde essa distorção vem. O Antônio Carlos, da Bela Vista, ele faz uma pergunta comprida aqui, mas é interessante, você vai gostar. Professor Duda e deputado, gostaria que vocês comentassem sobre o nosso sistema eleitoral, onde já se viu, pegando como exemplo, os vereadores de uma cidade são eleitos com apenas 10% dos votos válidos. Bom, uma cidade com 100 mil eleitores, 10 mil votos elege uma Câmara Municipal, não entendi bem, que não representa realmente a opinião da sociedade, já que os 10% não é a vontade do povo. Isso significa que esses candidatos deveriam ser rejeitados e não entrar mais em disputas para que surgissem novos nomes, até que o percentual passe dos 50% dos votos válidos. Olha, eu não entendi bem a pergunta. Eu também não entendi. Mas eu vou tentar avançar algumas coisas aí. Primeiro, o que são os pontos que eu e o meu partido nós defendemos para eleições agora, para a reforma eleitoral
organização das eleições, e política, mais estrutural de como faz. Eu falei do financiamento público de campanha, eu falei da questão, agora eu vou falar da questão de voto em lista partidária. Também eu sei que é uma posição que não é simpática, e talvez até me prejudique pessoalmente. Eu fui candidato a deputado 6 vezes, as 6 vezes me elegi, sempre com boas votações, então eu ali fui. Isso eu não estou mudando por interesse próprio, aliás, estou dizendo, talvez me prejudique, mas eu sou a favor de que a gente vote na lista do partido. Então vote no partido A, no partido B ou no partido C. Por quê? Porque aí você vai ter forçosamente um debate de ideias. Então vai ter um partido que é mais liberal, vai ter um partido que é mais de centro, vai ter um partido que é mais de esquerda, vai ter um partido que é mais privatizante, outro partido que defende mais a questão do Estado, outro que defende mais os interesses, diferentes características. E no espectro, tá certo? Liberal, democrata, esquerda, socialista, social-democrata, tudo mais. Acho que se forçaria. 2, voto distrital misto. Nas grandes cidades, inclusive, sou a favor de ter distrital para vereador. Tá certo? A tendência é você fazer. Então você pega aqui o Meiridota e ali a adjacência, você pega um outro canto, você passa a ter também um critério de representação. Sou a favor de uma outra coisa, muito bacana, que eu me entusiasmo, que tem a ver com o voto distrital. Sou a favor do recall, uma palavra inglesa que chama rechamada. Tá certo? Explicar o que é. Então você elege, por exemplo, por um bairro, um vereador, que seja ali o representante do distrito, e se ele não se comporta bem, você tem um certo número de eleitores, você pega ali, está o número que você mencionou, 10%, requerem uma revisão, e ele é analisado, tá certo? Ele é meio avaliado, não esperar 4 anos, tá certo? Ele é avaliado e se diz o seguinte, olha, você tem que ser apeado da sua representação e convocar novas eleições. Então é meio um processo de você poder ter um recurso com relação ao mandato. Então são caminhos como esse que eu acho que vão nesse sentido de aumentar a representatividade. Outra proposta ousada que o PPS defende. Somos a favor de candidaturas independentes. Então, uma determinada pessoa pode se lançar candidato. Tá certo? Uma pessoa que saiu, mas que não se avina com nenhum dos partidos, pode se lançar candidato, acho bom. Sou a favor de acabar com o prazo de filiação partidária. Tem que só ter um prazo antes para se registrar, para poder aparecer na urna, fazer a campanha, então que é o prazo da eleição. Mas essa obrigatoriedade, nós temos hoje, de 1 ano antes, agora em outubro, você fazer a inscrição. E os fatos mudam. Nós falamos de 2 meses para cá, o país mudou. E se acontecer uma nova onda, novas questões, em janeiro do ano que vem, tá certo? E você tiver pessoas que têm incompatibilidade, não concordam com isso, com aquilo, você ter também o fim do prazo para que as pessoas possam ser candidato até o momento em que a organização das eleições determine. Então são algumas ideias para fazer esse caminho que você está preocupado, que eu acho que é correto, de recuperar a representatividade das nossas instituições. Tem muitas perguntas ainda, mas infelizmente já estamos com quase 1 hora de programa. E passou rapidinho, né? Passou muito rápido, né? Só responde essa. O Breno da Vila Falcão, ele pergunta, quem ganha mais? O deputado federal ou estadual? Quem tem maior salário? É o deputado federal. Tem uma proporção, inclusive, do salário em si do deputado federal. O deputado federal hoje está ganhando em torno de R$22 mil e o deputado estadual ganha 75% disso. Esse é o salário nominal do deputado federal e do deputado estadual. E ainda ele pergunta, quem tem mais assessores, o deputado federal ou estadual? Hoje tem um critério diferente, tá certo? Nós temos um montante. Então, no caso do deputado federal, nós temos um total de R$65 mil, que o deputado pode, com isso, contratar 10, pode contratar 5 ou pode contratar 30. Então, o que nós temos é um montante de salário. Nós podemos, na somatória dos assessores, contratar até R$65 mil. Tá certo? O deputado estadual, acho que é um montante maior. Eu confesso que eu não sei mesmo. Agora, o salário eu falei porque é uma regra legal. O montante eu não tenho certeza do deputado estadual, acho que é um pouco mais. Eu vou perguntar para Pedro Tobias quando ele vier aqui. Arnaldo, mais alguma coisa?
Não, nós temos muitas coisas. Eu queria contar da AMD que nós estamos montando, que é a fusão do PPS com o PMN. Era uma pergunta minha. Tinha uma pergunta que você tinha falado que ia fazer, se o Serra veio para a AMD ou não, que é uma pergunta, só essa já vale um programa para fazer. Eu queria contar... Mas o Serra conversou ontem aqui em Bauru, não respondia. Ele vem para o PPS mesmo ou não? Eu estou muito animado, acho que tem uma boa possibilidade dele vir. Eu participei agora recentemente de um grupo lá que fez toda a regulamentação do trabalho da doméstica, das pessoas que trabalham em casa, mas marca um dia, me dá uma chance, eu volto aqui. Na hora que você quiser, semana que vem, pula uma e vem, devido aos teus afazeres. O Arnaldinho agenda aqui que... Tá bom. Aliás, eu queria agradecer os vereadores Renato Purini, que estão aqui me acompanhando, vão lá para o seminário, dar um grande abraço no vereador Moisés Rossi também, cumprimentar o nosso Arnaldo Ribeiro, que é secretário aqui, junto com o Rodrigo e a presidente do PPS. Desculpe até não tê-los mencionado, no calor do debate nós acabamos até não fazendo essa referência. Muito obrigado a todos pelo carinho e a todos os amigos da região. E você, Duda, muito obrigado por mais essa... Eu que agradeço, Arnaldo, eu que agradeço, viu? A gente se sente sempre muito feliz com a sua presença aqui, até pela sua história. E é isso que é importante que se diga. Tem políticos da maior respeitabilidade no cenário nacional, né? E a gente tem que saber separar o joio do trigo. E tem muita gente boa agora. Tem muita gente que está emporcalhando a história política do Brasil há décadas. Mas a gente tem que tomar cuidado de colocar rótulo em todo mundo, que as coisas vão ficando extremamente difíceis. Eu quero agradecer a sua audiência e continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.